Olá a todos, o meu nome é Felipe Pungirum e eu sou meteorologista aqui da Climatempo e venho trazer para vocês a previsão para o verão 2020 no Brasil. Bem, primeiro para falar de clima, de previsão para uma estação do ano, nós temos que falar de temperatura da superfície do mar, porque os oceanos são grandes reservatórios de energia e conseguem modular o nosso clima. Nessa faixa aqui no Oceano Pacífico, para a gente se localizar, aqui está a América do Sul, aqui está a Oceania. Nessa faixa do Pacífico é que a gente faz o diagnóstico de El Niño, quando as águas estão mais quentes que o normal, aqui os tons mais vermelhos, ou de Laninha, quando as águas estão mais frias que o normal, nos tons em azul, ou de neutralidade. Apesar de todo esse aquecimento aqui acima do normal, a previsão atual é de neutralidade, porque esse aquecimento tem que persistir por alguns meses para que tenha tempo suficiente para a atmosfera e o oceano se acoplarem. Então, o nosso diagnóstico atual é de neutralidade e essa situação também continua nos próximos meses. Em situações de neutralidade, não quer dizer normalidade de chuvas, apenas quer dizer que a atmosfera fica mais sensível a outros padrões de configuração atmosférica. Aqui é um gráfico do IRI, que é um centro americano de pesquisa, e esse gráfico representa a probabilidade de neutralidade em cinza, de El Niño em vermelho ou de Laninha em azul para os próximos trimestres. Aqui o nosso trimestre de novembro, dezembro, janeiro, terminando o gráfico aqui em julho, agosto, setembro. Realmente a previsão é de neutralidade, a maior probabilidade é neutralidade nos próximos trimestres. Apenas um esquema aqui das estações do ano. Bem, como é que se formam as estações do ano, Muita gente acha que o verão ou o inverno é devido à proximidade da Terra com o Sol. Isso não é verdade. A Terra realiza dois movimentos, o primeiro movimento de translação ao redor do Sol e depois um movimento aqui de rotação em torno do próprio eixo. Além disso, a Terra tem uma inclinação em relação ao plano solar de entre 22 e 24 graus. Existe um ciclo que dura muito tempo que fica mudando essa inclinação. Mas é essa inclinação que faz com que os hemisférios recebam luz solar em intensidade diferente em cada época do ano. E é assim que são feitas as estações do ano. Aqui, por exemplo, nos solstícios, um dos dois hemisférios recebe o máximo de energia e o outro recebe o mínimo de energia. Em dezembro, no dia 22 de dezembro, nós temos o nosso solstício de verão e o hemisfério sul recebe o máximo de energia. Então é verão no hemisfério sul e o mínimo de energia no hemisfério norte é inverno lá. Em junho acontece o contrário, aí vem o inverno para cá e o verão no hemisfério norte. Os equinócios são quando os dois hemisférios são iluminados por igual, são as estações de transição e, portanto, são a transição, a primavera e o outono. Aqui um esquema de o que acontece no verão. O nosso hemisfério sul, aqui a linha do Equador, tem dias mais longos e o máximo de iluminação, enquanto o hemisfério norte tem o mínimo de iluminação e noites mais longas. Um esquema da atmosfera no verão. No lado esquerdo, altos e médios níveis, ou seja, entre 5 e 12 km de altitude, e no lado direito, baixos níveis e superfície, ou seja, entre o solo mais ou menos e uns 3 km de altitude. Bem, tudo começa quando a atmosfera começa a esquentar, Nós estamos indo na primavera em direção ao verão, a atmosfera começa a esquentar e começam as primeiras pancadas convectivas, as pancadas de calor e de umidade lá na região amazônica. E esse ar, para gerar essa chuva, ele precisa convergir em superfície. Ele convergindo em superfície, ele vai divergir em altos níveis, formando a Alta da Bolívia. A Alta da Bolívia, por sua vez, ela fica tão intensa que por continuidade ela acaba gerando o nosso VECAM. E quando esses dois sistemas estão bem formados, eles conseguem trazer um efeito em baixos níveis de escoamento da umidade lá do bioma amazônico, da nossa floresta tropical, que tem muita transpiração, joga bastante umidade na atmosfera, conseguem jogar toda essa umidade em direção ao sudeste, aqui passando pelo centro-oeste. Além disso, temos as frentes frias também, que passam o ano inteiro, não é diferente no verão, e causam os efeitos que todos nós conhecemos, Primeiro esquenta bastante, depois causa aquela chuva que pode durar um dia, talvez até 2 dias, e depois esfria um pouco porque vem a massa de ar frio. Aqui no nordeste do país nós temos um calendário um pouco deslocado em relação às outras regiões do país, justamente por causa das ECIT.
A zecite é o encontro de ventos de sul e de norte que formam um cinturão de nuvens de chuva que fica migrando entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Em março, mais ou menos, é a época em que ela está mais ao sul, por isso as chuvas lá no Nordeste, em uma parte do Nordeste e uma parte do norte do país, elas têm o seu pico, o seu máximo, um pouco deslocado em relação às outras áreas do país. Além da chuva gerada por essa umidade que vem da Amazônia, que às vezes fica muito intensa e forma as ACAS, né, a nossa zona de convergência do Atlântico Sul, que dura seus lá 4, 5 dias de chuva seguido, sem muito sol. Além dessa chuva, nós temos, como eu falei, a chuva da frente fria e as chuvas convectivas, que são as chuvas geradas por calor e umidade, que geralmente acontecem ali no fim da tarde e causam bastante precipitação em um curto período de tempo. Essa chuva também tem por característica ser bem localizada, ou seja, ser bem isolada. Às vezes chove numa parte da cidade e não chove na outra, mas mesmo assim essa chuva tem grande potencial para destruição, tanto pelo acumulado de água em um curto período de tempo, tanto pelos raios e pelas fortes rajadas de vento. Agora vamos aqui à nossa climatologia, que é a média da chuva nos últimos 30 anos em cada mês. Bem, a gente vê aqui em tons mais esverdeados que realmente essa área é a área que concentra mais chuvas em dezembro, justamente por causa da umidade que escoa lá no norte do país em direção ao sudeste, passando aqui por parte do centro-oeste. Em janeiro não é diferente, essas áreas recebem mais chuvas e o sul do país fica um pouco mais seco e o nordeste também tem um atraso nesse calendário úmido, como eu falei para vocês. Em fevereiro já começa a chover mais no Nordeste, como a gente pode ver. A chuva diminui um pouco no Sudeste do país e lá em março já chove bem mais no Nordeste e a chuva diminui muito mais no Sudeste, né? Mas atenção, apesar dessa diminuição de chuvas pela média histórica no fim do verão, isso não quer dizer que há ausência de chuvas ou que não vivenciaremos temporais, aqueles temporais que, novamente, vêm acompanhados de rajadas fortes de vento, que vêm acompanhados de raios. Então essa é a cara do verão, né? É bastante calor e essas chuvas, típicas chuvas no fim de tarde, também passagem de algumas frentes frias, que derrubam a temperatura. Sempre que a gente fala em calor no verão, a gente está falando em calor na situação média, né? Em algumas pequenas épocas, alguns pequenos períodos de tempo, uma frente fria pode avançar e derrubar as temperaturas, mas isso não quer dizer que a média ficará baixa. Bem, gente, agora vamos para a nossa região sul, para ver como é que vai ser esse verão por lá. Bem, aqui no lado esquerdo nós temos a nossa previsão de temperatura em relação à média, onde os valores, os tons mais quentes, né, mais avermelhados, são valores de temperatura que a nossa previsão é acima da média. E os tons em azul, onde a nossa previsão é abaixo da média. Na chuva, mesma coisa. Os tons em azul são onde a gente prevê chuvas acima da média e os tons em vermelho, chuvas abaixo da média. Primeiro eu vou falar de dezembro. Bem, em dezembro a expectativa mesmo é de que toda aquela umidade esteja mais apontada para o sudeste do país. Por isso, na maior parte da região sul, nós prevemos chuva abaixo da média, nesse início de verão. Apenas algumas poucas partes aqui, como o oeste de Santa Catarina do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul, tem chuva acima da média. A temperatura não segue muito essa tendência de chuvas e fica acima da média no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina e abaixo da média no Paraná. Em janeiro, a expectativa ainda é de chuvas abaixo da média, principalmente nessa faixa mais interior aqui da região que pega os 3 estados, mas na faixa centro-leste que corta a região toda, a expectativa é de chuvas bem próximas à média climatológica, apenas levemente abaixo da média, inclusive com alguns pontos até que podem exceder a média. Apesar disso, as temperaturas ainda ficam mais amenas e a expectativa é de que a temperatura fique ligeiramente abaixo da média, mas, gente, novamente, a temperatura abaixo da média não significa que nós não teremos calor, apenas uma temperatura levemente abaixo da média, que já é de temperaturas altas. Em fevereiro, essa mesma tendência segue acontecendo e nós vamos ter a umidade apontando para as outras áreas do país e deixando a região sul com chuva abaixo da média. Apesar disso, a expectativa ainda é de que as temperaturas fiquem levemente abaixo da média. Em março, a expectativa ainda é de que a umidade esteja mais apontada lá para o sudeste e
a região sul fique com um déficit de precipitação em relação à média. Apenas algumas pequenas áreas no interior aqui com chuvas acima da média. E a temperatura fica mais alta em toda essa faixa mais ao interior aqui, que seria o nosso centro-oeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina e do Paraná. Nas outras áreas, nas áreas mais litorâneas, a temperatura fica mais amena em relação à média climatológica. Mas, de novo, isso não é ausência de calor e nem a ausência de chuvas nessa região. Ainda teremos algumas frentes frias que vão passar pela região, causando, inclusive, possibilidade de temporais nessa região. Bem, muito obrigado. Eu sou o Felipe Pungirum e até a próxima, gente!